Esse é o terceiro caso recente que eu tenho aqui no canal envolvendo menores e uma negligência extrema do serviço social. Nós tivemos o caso da Teresa Knorr, que é um caso diabólico, e na época, na minha análise, eu fui bem severo com assistência social. E eu lembro até que eu vi um comentário de uma moça muito educada, que é assistente social, e ela falou que conhece muitas pessoas e que todos tentam fazer o seu melhor. E eu acredito plenamente que há assistentes sociais, que há pessoas do corpo de membros do serviço social que têm boas intenções. Não generalizando, parece que há algo que acontece no serviço social. Especificamente, vocês sabem que toda vez que eu vou criticar algum tipo de profissão, eu nunca passo pano para ninguém, eu critico da minha própria área, psicanalistas, psiquiatras, eu critico policiais, o FBI, eu não sou de encobrir ninguém. E acontece o seguinte, na minha visão, olhando para os casos que envolvem os serviços sociais, você identifica situações inexplicáveis em um nível de negligência que é extremamente criminoso. Eu já tive experiência com o serviço social do Brasil e eu achei horroroso. Francamente, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Nos casos em que eu já trabalhei, um caso sempre consegue superar o outro de forma inacreditável. A questão é o seguinte: parece que o governo não dá conta, ou as pessoas que deveriam estar fazendo alguma coisa não fazem porque simplesmente há alguma coisa errada na forma como o processo acontece, se é que existe algum processo, porque a gente pegou o caso da Victoria antes desse, e no caso da Victoria foram gastos milhões para fazer uma investigação que mostrou falhas de cima a baixo, uma assistente social ridícula, uma policial com medo de pegar sarna e por aí vai, e no fim, uma menina perdeu a vida da pior maneira possível. Aqui nós temos um caso de denúncias legítimas, nós temos os pais da madrasta falando, olha, acho que a minha filha está tratando mal o enteado, e simplesmente ninguém faz nada, ninguém investiga, ninguém interroga. A quantidade de hematomas que esse garotinho tinha no corpo, e simplesmente o serviço social olhar para aquelas fotos e falar, ai, não tem nada de errado aqui, não faz sentido. E o problema é que isso não é apenas em um país isolado. Para todos os países que você olha, você vê que o serviço social demonstra um trabalho péssimo, que não demonstra eficiência de inúmeros casos, onde o óbvio era evidente, não era uma situação em que você tinha que investigar melhor, você tinha que fazer perguntas melhores, bater na porta. Eram casos em que a agressão estava explícita e mesmo assim ninguém tomava uma atitude sequer. É algo que parece até preguiça. E se não é preguiça, é má vontade. A moça que comentou no caso da Teresa Knorr, ela até deu uma explicação muito interessante em como o serviço, como é o protocolo, basicamente como funciona o processo de investigação. E a descrição dela é muito rica e interessante, porque em nenhum desses casos, o que ela disse para mim que tem que acontecer, acontece nessas histórias. Literalmente, o que está acontecendo está custando vidas, e se não acontecer uma reforma urgente a nível global, eu não sei quantas mais vai custar. Se o governo não tem capacidade para fazer o serviço social funcionar, então é melhor colocar nas mãos de outras pessoas, e francamente, porque desse jeito não dá para continuar. Esse tipo de resposta a esses menores que precisam de ajuda continua acontecendo de forma estrutural e sistemática, porque simplesmente esses pequenos que deveriam estar sendo salvos não estão sendo. E o grande problema é que quando você vai puxar na história, você vê alegações terríveis contra o sistema de serviço social em todo o mundo há décadas e décadas e décadas e décadas e décadas. É um sistema que, por motivos que eu não sei explicar, não consegue se mostrar eficiente. E nesse ponto isso vai caracterizar as pessoas que fazem bem o seu trabalho dentro dessa estrutura, mas que infelizmente são minoria, enquanto a maioria vai queimando a reputação da instituição. Nenhuma agência do governo está imune às críticas. O FBI é bastante criticado, 40% da população dos Estados Unidos não acredita mais no FBI, o FBI perdeu a credibilidade de forma séria. Quando você olha para a polícia, há também
acusações gravíssimas. Muita gente acha que a polícia americana tem que ser reformada por conta da violência policial em algumas áreas. Existem problemas de investigação, política nem se fala, existem vários ramos, saúde, medicamentos, FDA, isso e aquilo. Todo mundo vai ver problemas em todos os lugares e esses problemas realmente existem. Mas aqui, olhando as estatísticas que são consequência das investigações que o Reino Unido tem feito no seu próprio sistema de serviço social infantil, você identifica que a brecha, que a fragilidade e que a péssima estrutura do sistema está muito evidente, mas que ninguém corrige por motivos desconhecidos. O mais triste é que ainda não há um reconhecimento disso. Quando você vai conversar na possibilidade da mãe ser agressora e não o pai dentro de uma história, as pessoas ficam chocadas. Tem gente que fica incomodada, eu já vi pessoas argumentando, não, mas isso não acontece, é raridade. Bom, na verdade não é raridade. Se nós temos uma maioria de homens que cometem crimes hediondos com mulheres, nós temos também estatísticas que mostram o outro lado. Então, quando o menor perde a vida por conta da sua família, em 70% dos casos, isso aconteceu através da própria mãe. Ela ceifou o garoto ou a garota. 70%. Essa é uma manchete que você não vê em nenhum lugar. Isso aqui é um perigo alarmante e desconhecido. Quando eu vi essa estatística, eu fiquei perplexo, porque esses casos não são muito bem documentados. Parece que já há um desinteresse quando é preciso ir atrás de uma história em que a mãe foi a vilã com os menores. Quando é o pai, tudo bem, é incrível, vamos documentar, gravar, fazemos um documentário, um filme, um best-seller. Mas quando é com a mãe, ai, não sei, tadinha, ela tem algum motivo para afogar a cabeça de um menor numa banheira? Pelo amor de Deus. Esses números são muito altos. 70% é assustador. A questão é que quando é um homem tirando a vida de uma mulher adulta, você ainda tem a noção que uma mulher pode tentar se defender de alguma forma. Ainda assim, nós sabemos que ela terá desvantagem se for em uma briga corporal por conta da estrutura, do peso do corpo do homem. Agora, quando nós estamos falando de menores, menores não têm chance. Menores não podem fazer nada, absolutamente nada. Eles não podem reagir, eles não têm dinheiro, eles não têm celulares, eles não têm ninguém a quem pedir socorro. Não há uma pessoa nesse mundo que eles poderão gritar. Ninguém leva a sério o que menor diz. Infelizmente, essa é a verdade. Existem casos que assistentes sociais entrevistaram menores e o menor contou, olha, tá acontecendo isso, faz isso comigo, faz aquilo comigo, não sei o que, mas denúncias assim gravíssimas, e basicamente não estamos dizendo que é para se basear apenas na palavra do menor, que claro, às vezes acontece de mentir, mas havia evidências físicas, corporais, vizinhos que realmente diziam, olha, eu ouço o bebê gritar, eu ouço o bebê chorar, e ainda assim a assistência social chegou a escrever no relatório, concluímos que não há nada de errado aqui, e devolve o menor para um lar de pessoas agressivas, ou de um pai agressivo, de uma mãe agressiva, seja como for. Há um nível assustador de percepção de que essas vítimas serão sempre descredibilizadas. Eu cheguei a uma conclusão recentemente que é muito drástica e triste, que é algo que eu não tinha me dado conta, mas agora eu realmente cheguei na linha em que eu percebo que os menores, os bebês, são os indivíduos que menos têm direitos no mundo todo, em todos os lugares do mundo, são os que mais estão em desvantagem no sistema. E você não vê grupos ativistas para proteger esses menores. Você não vê as emissoras falando isso, você não vê os artistas se posicionando, que me dá nojo só de pensar. Então, nós vemos aqui que basicamente tudo está avançando, enquanto os menores não têm voz nenhuma. O caso da loucura do parto em casa é uma prova disso, que muita gente argumentou aqui. O bebê simplesmente não tem direito de dizer, olha, eu quero nascer no hospital, que é seguro, se acontecer alguma coisa eu tenho mais chances do que nascer em casa sem ninguém. Ele não tem voz nenhuma, ninguém vai poder entrevistá-lo. Aí é o ponto de que o bebê não sabe falar, não tem como falar, não pode se expressar. Se der certo o parto em casa, tudo bem, se não der, foi escolha da mulher ou do casal. Agora, o que é mais triste para mim constatar é que, infelizmente, nós não podemos fazer realmente estudos, sabe, de encontrar um bebê que realmente conseguisse falar e expressar o que ele passa dentro de uma barriga, principalmente às vezes de uma mulher que está em uma situação problemática, um lar agressivo, um casamento horrível, e aí o bebê absorve toda essa violência, ou então
o que foi mencionado também no caso do parto em casa, da luta do bebê que durou 6 dias antes de perder a sua vida, o que ele não sofreu, qual foi a luta intragável dele. A única coisa mais palpável que você pode ver é o que eu já vi, tem no YouTube. Se você procurar, tem vídeos, registros de bebês lutando pela vida quando vai acontecer um desmembramento fatal. Aí você vê o bebê tentando fugir do catéter de alguma forma ou outra. E aí, essa é a única coisa que tem, porque ainda assim o bebê não vai nem poder falar dessa experiência quando crescer, no caso se for um sobrevivente. Ele não vai poder dizer, olha, eu lembro quando aconteceu aquela luta terrível dentro da barriga da minha mãe, ou então como meu parto foi difícil, eu lutei pra sair, e aquela placenta... Não tem ninguém para testemunhar, nem mesmo quando cresce. Então nós estamos olhando para uma estrutura aqui que não há testemunhas, que não há evidências, que não há suporte e que não há nenhum interesse governamental em melhorar a segurança tanto para bebês quanto para menores de 2, 3, 4 anos que ainda são bebês, na minha opinião. Mal sabem falar, mal sabem andar, mal sabem discernir o perigo da segurança, colocam constantemente o dedo na tomada. Se você deixar a porta aberta, eles saem como eu já vi uma vez uma situação em que o bebê se aproveitou da porta aberta e saiu engatinhando e foi pro meio da rua. Graças a Deus, o carro que estava vindo parou, senão tinha passado por cima dele. E ele lá todo felizão, lindão, sorrindo, mas podia ter partido dessa pro cemitério. Esses são, de fato, as vítimas mais marginalizadas do nosso sistema. Os menores. E diferente de todos os outros grupos que reivindicam direitos, seja eles certos ou não, todos eles poderão compartilhar memórias dos preconceitos, das desvantagens, das situações desconfortáveis ou injustas que passaram. E vão poder alegar, olha, foi por causa disso, é por causa disso que eu reivindico agora o que eu estou falando aqui. Mas um adulto nunca vai poder falar do que ele quer que seja feito para melhorar a saúde de bebês ou de menores, porque ele não vai ter uma consciência ou uma memória rica de informações para narrar o que lhe aconteceu. A triste verdade é essa. Menores indefesos não podem se proteger e nem são capazes de lutar à altura por sua própria vida. Menores não têm nada. No fim, um bebê vai nascer em um lar maravilhoso, mediano ou terrível. 4 bebês e meios nascem por segundo. Em 1 minuto, há 270 nascimentos. Em 1 hora, há 16.200 bebês surgindo por aí. Em um dia completo, 24 horas, o resultado é de aproximadamente 389 mil nascimentos. Esses bebês estão chegando em um dos 3 lares que mencionei. E o mais triste é que alguns deles não vão viver por muito tempo, mas definitivamente vão sofrer o impensável. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um folder também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Ele não é o Tom Cruise, mas é parecido. A sua vida foi afetada por um homem que ele nunca conheceu. O que você faria se milhares de pessoas te parassem na rua perguntando se você é outra pessoa ou um ator famoso? A história completa do falso Tom Cruise.